Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Poder de Deus não é euforia, histeria coletiva, nem gritaria. Meus irmãos, tem muita bizarrice sendo confundida com o poder de Deus. O poder de Deus não é o que estamos vendo aí em muitas igrejas. Repito, poder de Deus não é euforia, não é histeria coletiva, não é gritaria. Poder de Deus não é efeito sorrisal. Todos nós já tomamos algum dia um sorrisal. Quando você coloca um sorrisal dentro de um copo de água, a gente nota que o volume cresce, começa a haver uma chiadeira, um ruído, borbulhamento e logo em seguida cessa. Se colocarmos de novo um sorrisal num copo de água, esse efeito se repete. Meus irmãos, esse efeito sorrisal é um fator alarmante no meio evangélico brasileiro. No afã de ver as manifestações do poder de Deus, alguns líderes, alguns pastores convidam para os seus congressos, para os seus eventos em suas igrejas, o pastor fogo, o pastor sucesso, o pastor efervescente. E além disso, convidam cantores, bandas com as suas batucadas extravagantes e com seus atos proféticos descabidos e antibíblicos. Aí, tome euforia, tome histeria coletiva, efervescência e mais efervescência, ruído e mais ruído, chiadeira e mais chiadeira. Não há confissão de pecado, não há coração contrito, não há arrependimento. Tudo não passa de zoada, de barulho, de latas vazias. Certa vez, conta-se uma história que certa vez uma raposa estava sendo perseguida por cães. Mas de repente, quando os cães estavam chegando perto daquela raposa, ela faz um malabarismo e passa a correr como os cães. Ela se finge ser cão e passa a correr junto com os cães, e os cães perdem a meta da raposa. Meus amados irmãos, é uma história, mas é isso que está acontecendo no meio evangélico brasileiro. As pessoas querem o poder de Deus, desejam o poder de Deus, mas eles confundem. Eles querem que as raposas pareçam com cães. Raposas não são cães. Meus amados irmãos, escute bem: qualquer movimento que não leva ao quebrantamento, qualquer movimento que não leva à confissão de pecado, arrependimento, qualquer movimento que não leva a uma separação aguda do mundo, esse movimento não é o poder de Deus. É uma fraude religiosa. E tem muita gente confundindo fraude religiosa com o poder de Deus. E meus amados irmãos, o poder de Deus se manifesta, precisamos entender isto, com pregação bíblica. A biblicidade no púlpito é indispensável para a manifestação do poder de Deus. Púlpito sem pregação bíblica não passa de tagarelice espiritual. No livro de Neemias, capítulo 8, verso 8, está escrito o seguinte, escute: e levaram o livro na lei de Deus, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Aqui refere-se a Neemias, o livro de Neemias. Esdras, depois da lei do Senhor ter sido lida e explicada, os versos seguintes, verso 9 em diante, mostra que o povo sentiu o impacto, o povo se comoveu,
o povo chorou, o povo se quebrantou, os corações ficaram contritos e o povo se alegrou. E observe que não houve nenhuma manipulação psicológica, não houve terapia de grupo, simplesmente diz a Bíblia, a palavra foi lida e foi explicada. Não houve por parte de Esdras nenhuma movimentação psicológica. Esdras não disse assim, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou todo arrepiado, sinta a presença de Deus aí, sinta a presença de Deus aí, aqui no púlpito, na plataforma, a presença de Deus é muito forte, é tremenda. Não fez isso. Esdras não fez pirotecnia. Esdras não instigou as emoções do povo. Esdras não fez nenhuma expressividade eivada de gestos extravagantes. Esdras não produziu sensacionalismo, não produziu espetacularidades. A emoção, a contrição, o quebrantamento, o choro, a manifestação do poder de Deus surgiu, vieram, porque a palavra de Deus foi lida e foi explicada. Meus irmãos, o poder de Deus se manifesta com Bíblia, e não com gritaria, e não com euforia, e não com manipulação psicológica. Bizarrices têm sido confundidas com o poder de Deus. Nos anos 80, muitas pessoas podem se lembrar, mas a igreja evangélica brasileira foi sacudida com uma bizarrice que foi confundida como manifestação do poder de Deus. Era o milagre do dente de ouro. Quem pode se esquecer disso? Então, naquela época, muitas pessoas começaram a dar testemunho de que durante as orações da igreja, obturações douradas de ouro sobrenaturalmente apareciam em suas bocas. Era a conhecida odontologia divina. Meus irmãos, escute bem, Deus não contradiz a sua criação. Não há razão para Deus utilizar ouro, uma vez que a matéria-prima original não foi ouro. Observe o cego de Jericó, no capítulo 18, 35 a 43. Este homem teve o olho restaurado, com a matéria-prima original, carne, sangue, osso e nervos. Jesus não restaurou o olho daquele homem com ouro, com prata ou com cristal. Precisamos entender que a obra da criação de Deus é inconfundível. Tudo que Deus fez para compor o homem é perfeito. E ele não contradiz a sua criação. Outra bizarrice que tem sido confundida com o poder de Deus é a teologia do cai-cai. As pessoas fazem uma fila, o pregador manda as pessoas fazerem uma fila, e diante daquela fila, o pregador chega e impõe as mãos na pessoa e diz, poder de Deus. Ou então diz, seja abençoado, e a pessoa cai para trás. É importante observar que esses pregadores, que dizem que isso é a manifestação do poder de Deus, eles já sabem que a pessoa vai cair para trás. Tanto isso é verdade, que eles já convidam o obreiro para ficar atrás da pessoa que vai cair para trás. Meus amados irmãos, tudo é programado. Não tem nada de poder de Deus. Mas houve quedas na Bíblia. Sim, houve. A Bíblia houve queda. Daniel caiu, Ezequiel caiu, João caiu. Mas observe que quando Daniel, João e Ezequiel caíram não foi para trás. Caíram para frente, prostrando-se diante do Senhor. Portanto, nós podemos observar que em nenhum momento dos casos que houve queda na Bíblia, mas para frente, nenhum dos casos o mensageiro celestial disse assim, poder de Deus. Ou então disse assim, seja abençoado Ezequiel, seja abençoado poder de Deus João,
poder de Deus, Daniel. Não houve nenhum caso assim. Eles não caíram por cair. Eles caíram porque estavam em profunda reverência. Eles caíram como um sinal de adoração e profunda reverência a Deus. E caíram para frente, prostrado. Meus amados irmãos, é preciso entender que Deus é um Deus de propósito. Então, podemos dizer que Daniel e João caíram, mas tinham um propósito. Deus tinha um propósito naquilo. Anunciar, que eles anunciassem os acontecimentos dos últimos tempos. Quando Ezequiel caiu, havia um propósito: fundamentar o seu ministério entre os exilados. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado, tenhamos discernimento para não confundir o poder de Deus com euforia, com rodopios, com carnavais. Isso não é poder de Deus. O poder de Deus começa com Bíblia, com pregação bíblica. E isso é que Deus pode fazer os seus milagres, fazer como Ele quiser. Portanto, que Deus vos abençoe rica e abundantemente nesta hora. Nesta hora é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.